Bom dia, eu sou a Thaís Rocha, do Núcleo de Tecnologias Educacionais aqui da Prefeitura de Gravataí, né, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Hoje, então, no dia 11 de julho de 2022, a gente dá início, então, ao primeiro dia de processo formativo, né, que vai instrumentalizar os professores da nossa rede para a primeira amostra do conhecimento de tecnologia de Gravataí. Essa é uma ideia pensada, né, junto a um grupo de organizadores. Então, eu vou passar a minha palavra para minha colega Daniela, que vai mediar essa roda de conversa junto comigo. Bom dia. Eu não estou escutando, Thais. Mas acho que ela não está falando errado, ela. Tá? Bom dia. Eu sou a Daniela, da assessoria pedagógica, e eu faço parte da comissão, então, da mostra, né? E, então, eu estou à disposição de todos, qualquer dúvida, eu procuro também as gurias, né, para a gente esclarecer, tá? Então, eu estou à disposição. Obrigada. Bom, então, né, retomando a questão da mostra, né, a gente traz como tema dessa mostra para os alunos pesquisarem como a ciência, a tecnologia e a inovação transformam a minha escola. E nada mais justo do que a gente começar a pensar de dentro para depois a gente ir alcançando o fora do município. Por isso, hoje, então, a gente convidou alguns professores da nossa rede para falar das práticas que eles já fazem e dos processos formativos que eles têm externo, né, à prefeitura. Hoje, então, o dia é destinado à fala desses professores que são da rede municipal de Gravataí, a contar para vocês as suas experiências e as suas vivências. Eu chamo, então, o professor Alexandre para se apresentar para nós. Olá, bom dia, pessoal. Me escutam direitinho? Que bom. Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexandre, sou professor da rede, sou professor de geografia e também supervisor escolar. Trabalho na escola Vila Neópolis, né, uma parte do turno como professor e outra parte como supervisor. Trabalhei também fui um dos redatores na elaboração do RTG, do referencial do curricular de Gravataí, né? Atuo na rede desde o ano de 2019, né? Sou professor de geografia, né, com licenciatura em geografia e também mestre na área de ensino de geografia, né? Me formei a minha graduação na PUC e a minha pós-graduação na URGS, né? E desde muito cedo tive contato próximo com a pesquisa, né, pelos meios mais formais possíveis, que é a universidade, né? Então, espero poder contribuir aí de alguma forma, né, nesse processo formativo, né, de pensamento, de formação em geral, para que, né, o município possa fazer uma grande mostra, né, de temas tão relevantes para nós, né, elencando ciência, tecnologia e inovação. É isso. Passo a palavra agora para a nossa colega Ana Paula. Bom dia a todos, né? Eu sou a Ana Paula, atualmente sou assessora na SMED, no Núcleo de Educação Especial, e professora de História no município de Alvorada, né? A minha formação é em História e Pedagogia, também transitei bastante na área da educação especial, né? Na psicopedagogia, no atendimento educacional especializado, com ênfase em autismo, orientação, supervisão. Atualmente encontro minha formação, né, em ABA e neuropsicopedagogia. Então, sempre, como todos aqui presentes, né, sempre estudando, buscando novos conhecimentos, porque eu acho que é disso que somos feitos, né? Da curiosidade, isso faz parte de nós, enquanto educadores, da nossa prática docente, né? Da indagação, da busca e da pesquisa, como disse o colega Alexandre, né? Que não termina nunca isso, né? Ainda bem. Somos seres feitos de muitas possibilidades.
Passo a palavra agora para se apresentar para a professora Grace. Bom dia, vocês me escutam? Então, é um prazer e uma honra poder parar um pouquinho para poder conversar com vocês sobre pesquisa, sobre tecnologia. Acho que a gente aprende muito quando conversa com os nossos colegas, né? Eu sou professora da rede também, professora de educação infantil, sou pedagoga. Atualmente, eu sou diretora da EMEI Professora Carolina Menger da Rosa, antiga EMEI Barro Vermelho. Concluí o meu mestrado pelo IFE, em Informática na Educação, e hoje eu faço o doutorado na PUC em Educação, também com essa mesma temática. E sobre a pesquisa, então, ela também entrou na minha vida na universidade, através do grupo de pesquisa Ressignificando, com a professora Rose, na UBRA, e essa experiência modificou muito a minha forma de olhar para a educação. Ela trazia muito a questão da rigorosidade metodológica que o Paulo Freire traz, sobre a questão da gente poder estudar sobre e conhecer o que a gente está desenvolvendo e, principalmente, a curiosidade. Passo a palavra agora à minha colega Tuane, que também está como convidada nesta roda de hoje. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Tuane. Atualmente trabalho aqui na Secretaria de Educação, em 2 setores diferentes, que é o NDGE, que é o setor que organiza as formações, e também atualmente no NTE, né? Recentemente eu vim para cá, até pouco tempo eu estava me dividindo com a MF Duque de Caxias, onde atuei desde 2017, quando eu entrei na rede. Eu sou da área de História, então eu tenho todo meu currículo acadêmico nessa área, então eu fiz licenciatura em História, depois concluí o mestrado em 2017, e ano passado concluí o doutorado também em História. Além disso, eu já atuo há muito tempo numa escola particular, que é o Colégio Santa Luzia, onde eu coordeno as atividades de iniciação científica do ensino médio. A pesquisa ela entrou na minha vida já tardiamente, né, porque eu fiz toda a graduação muito voltada para a educação, num contexto de fechamento de curso, inclusive, e no final da graduação é que eu me interessei pela área, e aí entrei no mestrado sem saber muito o que era pesquisa, sem saber ainda, né, transitar nesse mundo, mas depois que eu entrei eu me apaixonei, né, e fui emendando as coisas, e confesso que depois que eu terminei o doutorado eu estou me sentindo um pouco órfã, inclusive, da pesquisa, porque eu sempre emendei tudo e agora eu estou um pouco assim, sem nada, né, para pesquisar. Então, a gente se dedica a essas atividades mais de educação mesmo. E é isso. Na nossa roda de conversa, a gente também teria a professora Camila Leal, mas por motivos de demanda na escola, ela não vai conseguir estar conosco hoje. Então, dou bom dia para quem foi chegando, né, durante as apresentações. Iniciamos com as apresentações dos colegas que estão aqui hoje. Então, alguns colegas já falaram, né, da nossa primeira pergunta, né, que é como que a pesquisa entrou na vida de vocês, mas quem não se aprofundou neste tema, eu gostaria que abro, né, bem uma roda de conversa, mesmo um bate-papo, sintam-se à vontade para contribuir, para falar, assim como quem está assistindo também, esse momento é para vocês também tirarem dúvidas e perguntarem. Então, vou começar, vou por eixos, em função de facilitar até para quem está assistindo. Pergunto para a Grace, como que a pesquisa entrou na vida dela, já dentro da educação infantil também, que é o contexto que ela trabalha. A pesquisa, então, entrou enquanto eu fazia graduação em pedagogia,
junto com a Suelen, que está aí. Eu já trabalhava na rede do município e na escola privada também, e a pesquisa iniciou na prática conciliando o que eu vinha estudando com o grupo de pesquisa na época, trazendo para a escola e fazendo experimentações. Na época, então, eu trabalhava sobre as questões de organização do tempo e espaço no cotidiano da escola, e eu trabalhava num berçário, e era muito interessante poder trabalhar essas questões com as crianças pequenas. Então, sobre as questões mais práticas de pesquisa, nós construímos sinalizadores do tempo e do espaço para poder ir conversando com as crianças sobre o que iria acontecer no dia com eles. E sempre com um momento de perguntar, quando já era no berçário 3, sobre qual eram as vivências que eles queriam ter na escola naquele dia, além de trazer o que já era planejado pelo professor, o que os alunos poderiam, o que eles gostariam de fazer, né? E pude perceber, assim, enquanto eu pesquisadora, como é importante perguntar para as crianças e eles, enquanto pesquisadores, poderem nos trazer o que eles têm interesse, qual é o interesse deles, qual é a necessidade que eles têm, e a gente poder proporcionar momentos para que eles demonstrem a curiosidade deles, que no berçário é inato, assim, né? A gente tem que cuidar para não tolir a curiosidade, porque eles vêm já cheios de curiosidade. E os registros, uma coisa que eu acho bem interessante, mesmo com os bebês, é que eles possam registrar da forma deles o que eles estão vivenciando, o que eles estão percebendo, que seja através de giz, que seja através de tinta, que seja através de outros materiais mais manipuláveis, 3D. Então, assim, que eles possam registrar, e nós, professores, que a gente possa colecionar, né, às vezes através de portfólio, esses registros dos alunos que mostram o processo de construção deles, que mesmo no berçário é muito interessante de perceber. E foi assim que iniciou dentro da educação infantil. Sim, tu traz uma questão que às vezes a gente pensa que a pesquisa não para berçário é inviável, né? Como que eu vou registrar, como que eu vou pensar num diário de campo, em alguma coisa dentro da sala de aula de um bebês, né? De 0 a 3 anos, e essa possibilidade, né, para ver que essa questão da pesquisa já vem inerente do ser humano, né? Desde que eu me constituo quanto indivíduo, eu venho pensando sobre o meio que eu estou, né? Então, que bacana essa fala. Eu conheço o trabalho da professora Rosa, fui aluna dela também, suportes religados, né? Então, o pensar na educação infantil, às vezes, né, quem está de fora pensa assim, mas como que eu vou fazer? Né? Não tem possibilidade, né? Então, é possível sim, né? Claro que adaptado dentro da realidade deles. Agora já puxo a fala, agora perguntando já para os anos iniciais, professora Ana Paula, como é que vem a pesquisa na tua vida, nessa tua trajetória, né? Voltada para os anos iniciais? Acho que, na verdade, eu pertenço a uma família de professores, né? Então, vocês imaginam que a pesquisa entrou na minha vida muito cedo, né? Desde a infância, né? E eu também tive, eu acho que, a oportunidade de passar por alguns mestres, como os aqui presentes, né? Que instigavam a nossa curiosidade, né? E que possibilitavam, assim, a buscarmos respostas, né? Então, que hoje são professores que nós chamamos de inspiradores, né? Como eu iniciei a minha vida na história e depois fiz a pedagogia, então o curso de história ele é muito assim ligado à questão da pesquisa, da observação, né? Até porque temos muitas disciplinas de métodos de pesquisa, questão de trabalhos mais voltados a isso, né? Então, isso também me trouxe um olhar
enquanto orientadora dentro das escolas, né? Enquanto eu vim de um município, né? Eu estou aqui na rede há 2 anos, mas eu vim de um município que teve uma trajetória muito, assim, uma caminhada bem, assim, considerada, assim, na questão da pesquisa, de participações em grandes feiras, da Mostratec, esse caminhar que nós estamos construindo aqui de uma forma muito bacana, né? Que Gravataí começou a construir agora um caminhar diferente nesse sentido. Então, como orientadora, né, eu participava um pouco de todas as turmas dos trabalhos, né, e acompanhava, então, sempre as crianças e os jovens cientistas nas feiras, né, nas feiras de ciências, né, e eu vejo, assim, que isso foi um processo fundamental para a escola que eu estava, enfim, e para a minha vida também, porque abre outras possibilidades, né? Porque que a gente pode observar que hoje o campo científico ele é muito mais amplo do que até eu acreditava, daquelas metodologias mais fechadas, né? Porque participando dessas feiras a gente pode ver que também se traz assuntos mais amplos, mais que transitam em outras áreas do conhecimento, né? Filosofia, sociologia, história, geografia, né? É um campo muito maior que isso, né? E trabalhar ali com as séries iniciais, como disse a nossa colega Grace, ali com os pequenos, eles são muito, muito curiosos, né? E conseguir partir, assim, ó, de uma pesquisa, do interesse deles, às vezes tão simples e tão genuíno, né? É muito significativo, porque criança, eles não têm um limite do conhecimento, né? Eles querem mais e nos instigam também a ter que buscar, né? Nos tiram desse campo, assim, de que a gente se coloca, às vezes, né? Assim, e a gente precisa sair para procurar uma forma de saciar todas aquelas, né, aqueles anseios que eles nos trazem, né? Então, eu vejo por aí, assim, a minha experiência, né? E também, assim, eu acho que as feiras têm dado um espaço muito grande para os pequenos, para a educação infantil, né? Para essas crianças que estão iniciando. E isso é fundamental para a vidinha delas depois lá na frente, né? Que tu já te acostuma, já tu entra num processo de pesquisa, um processo, né, de conhecimento, né? E partir disso para a criança, a partir do que ela sabe, a partir do mundo dela, é fundamental para que ocorra realmente uma aprendizagem significativa, né? Que bom que tu trouxe, Ana, da questão das feiras, né? Porque foi uma das coisas que a gente, quanto grupo, explicou lá na reunião de apresentação, né? Eu destaco novamente que essa primeira amostra a gente fez por adesão, né? Estão aqui presentes as escolas que demonstraram interesse lá há uns 3 meses atrás, em desejo de organizar uma amostra, sem nem saber como que seria, quando que seria, abraçaram a nossa ideia e se tornaram disponíveis a receber, né, essa proposta. Então, se pensou em questão de ser uma amostra do conhecimento e de tecnologia para a gente tentar abranger todas as áreas do conhecimento, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a pesquisa é só na área das exatas, na área das humanas, na área das ciências, e acaba não entendendo, né? Descaracterizando toda a pesquisa humana, a pesquisa me falhou a palavra, mas de comportamental mesmo, né? Que hoje a gente vê mais dentro das universidades, né? Então, dissociar essa questão de feira de ciências e sim para uma amostra de conhecimento no seu maior amplo sentido. Queria perguntar agora para os colegas da área, né? Professora Tuane, professor Alexandre, né? Da questão das experiências deles, né? Na pesquisa com os alunos ou de suas vivências. Aqui, me escutam? Agora sim. Bom, gente, primeiro falar um pouquinho sobre como é que se iniciou, né, a pesquisa propriamente dita
na minha vida, né? Eu saí muito cedo do ensino médio, já entrei na faculdade, né? Com 17 anos eu já estava lá no primeiro semestre da faculdade de Geografia, né? Então, saindo de uma realidade de escola para uma realidade de universidade, foi uma mudança bastante brusca, assim, na minha vida, bastante repentina, né? E o meu primeiro contato com a pesquisa, né, no meio acadêmico, foi a partir do PIBID, né, um programa que era do governo federal, né, que distribuía bolsas para iniciação à docência, que colocava alunos de licenciatura a nível de graduação já em sala de aula, já dentro das escolas, para trabalhar junto com os professores, fazendo atividades, junto com as atividades do professor em si, né, e junto com o PIBID, né, junto desse primeiro contato, já também retornar à escola, né, saindo da escola como aluno e retornar à escola depois como, né, já tendo uma visão de um professor em processo de formação, né, foi também uma coisa muito interessante. E durante essa minha vivência no PIBID, entrou, né, significativamente também a questão da pesquisa, porque no PIBID a gente tinha que mostrar aquele conhecimento, aquelas vivências que a gente tinha práticas em sala de aula, no contexto escolar, mostrar tanto para os demais colegas, né, que nós realizávamos reuniões semanais, como também apresentar em congressos, em outros locais formais, onde esses, né, em forma de artigos, ou então exposições, né, apresentações, onde nós mostrávamos, né, as nossas vivências, as atividades que realizávamos, todo o processo de organização da escola, naquele momento que nós precisávamos ter conhecimento, né, conhecer e também, né, produzir conhecimento a partir daquilo ali. Então, a partir disso, é que eu tive, né, esse primeiro contato formal com a pesquisa a nível, né, de graduação. Aí eu me formei, né, permaneci no PIBID até o final da minha graduação, entrei no 4º semestre, fui até o último semestre, né, saindo da graduação eu já adentrei o mestrado bem rapidamente, né, também fiz esse processo bastante rápido, e daí no mestrado também, né, menor quantidade de tempo, são apenas 2 anos, né, desde o início já se tem diversas disciplinas que envolvem método de pesquisa, métodos de pesquisa gerais e métodos de pesquisa diretamente ligados à questão da educação. E aí eu pesquisei, né, durante a minha dissertação de mestrado, né, ensino de geografia e como utilizar a literatura, né, para ensinar geografia, né. Eu utilizei um autor específico, que é Júlio Verne, um autor de literatura infanto-juvenil do século XIX, né, e dentro esse autor, ele trabalha muito com questões ligadas à ciência, à tecnologia da época, né, e muita geografia também, né, e de como aplicar as literaturas, né, os livros de Júlio Verne, dentro da geografia, em alguns conteúdos, alguns objetos de conhecimento da geografia, como fazer essa transição e como construir conhecimento a partir disso, né? E foi muito interessante porque a minha pesquisa, ela teve que ter, a parte mais importante dela nem foi tanto a parte teórica do escrever, mas a parte do aplicar isso em sala de aula, né? Eu tive que fazer diversos estudos de caso com os alunos, propondo diversos tipos de atividades diferentes, e aí eu ainda era um professor que eu me considerava um professor bastante inexperiente. E aí a pesquisa fez com que eu saísse daquela minha zona de conforto e tivesse que buscar, a partir de diversos autores da geografia e de diversas outras áreas do conhecimento, como fazer para aplicar coisas que não eram diretamente ligadas ao meu campo do conhecimento, para fazer com que aquilo ali fizesse alguma construção de conhecimento geográfico em sala de aula. E eu lidava com aluno, que é outro sujeito também, e é outra variável desse campo de pesquisa que era extremamente fundamental, né? E foi bastante puxado, né? O hábito de pesquisar, não é fácil, mas é extremamente gratificante. O resultado, quando se vê o resultado pronto, o resultado feito, né? Não há nada comparado com
de ter uma pesquisa pronta, com resultados e tudo mais, e poder expor para outras pessoas todo aquele teu esforço, toda aquela tua dedicação, né, tudo aquilo que tu teve que deixar de lado também para focar na pesquisa e mostrar o que tu produziu para outras pessoas, e mais do que isso, também poder mostrar, trazer algo útil que outras pessoas também podem utilizar na sua área de conhecimento e de alguma forma. Eu acho que é isso que é o mais bonito do pesquisar, é tu trazer coisas, fazer coisas relevantes a partir da tua pesquisa que outras pessoas depois possam utilizar, né, melhorar, fazer de outras formas, transformar, né, ou ter uma inspiração a partir disso. Né? Então, esse foi o meu caminho, né, de graduação e de pós-graduação na área da pesquisa, e hoje, né, eu acredito que o professor que eu sou hoje, um professor que ainda se considera em construção, né, eu acho que eu cresci muito, né, como pessoa, como profissional, como professor, de diversas formas, a partir do contato direto com a pesquisa. Porque a pesquisa ela também não encerra a partir do momento que tu expõe os teus resultados ali. Né? Eu vejo que hoje a minha pesquisa a nível de mestrado, eu finalizei ela no meio de 2018. Né? Então já tem algum tempo, e eu vejo que de lá para cá, se eu fosse reescrever ela, eu provavelmente reescreveria de forma diferente, porque com outras visões, com uma visão mais de sala de aula também. Então, a pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa que eu fui quando eu estava escrevendo naquela época. Então, eu acredito que os resultados seriam diferentes, as maneiras como eu escrevi, como eu busquei, as fontes também seriam diferentes. Porque pesquisar também é isso, né? Não parar simplesmente no resultado final, mas ir sempre aprimorando e melhorando e buscando outras visões sobre aquilo que a gente efetivamente escreveu. Né? Eu acho que é isso, gente. Estou me alongando bastante. Capaz, a ideia é justamente isso, assim, da gente trocar experiências. Sou eu agora, Thaís? Sim. Então tá. Eu estava ouvindo o Alexandre e eu fui me identificando com muitas coisas que ele foi falando, assim, de como a maturidade que a gente vai tendo com a pesquisa, ela se refletiu, pelo menos no meu caso, eu vi do Alexandre também na nossa prática pedagógica. E como eu disse anteriormente, isso foi para mim um pouco tardio, porque eu tive pouquíssimas experiências de pesquisa na graduação, né? Me formei na UBRA, então o curso de História, eu fui acho que a última turma na UBRA Gravataí a se formar em História, então a gente não tinha mais atividades de pesquisa. E aí eu fui para o mestrado muito crua, muito sem saber ainda, né? Para vocês terem ideia, eu cheguei no mestrado sem saber fazer um artigo científico, porque eu não tinha feito nenhum na graduação. E eu tive que aprender, assim, nesses 2 anos, tudo como funcionava, né? Sugar tudo que eu podia dos colegas. Então, foi um momento, assim, que para mim as coisas eram muito estanques. Eu sempre estive em sala de aula ao longo de todo o meu processo de pós-graduação. E quando eu entrei no mestrado, também foi o meu primeiro ano de sala de aula. Então, eu era também inexperiente como prof de História e inexperiente como pesquisadora. Então, foram 2 coisas que, para mim, naquele momento, né, isso em 2015, elas eram 2 universos ainda muito, muito antes. Eu não conseguia conectar a minha prática de pesquisadora com a minha prática de professora, porque eu ainda estava aprendendo as 2 coisas, né? Somado a isso, o meu tema de pesquisa no mestrado ele foi bem historiográfico, né? Foi uma coisa bem específica de um jornal, de um contexto histórico, de um grupo. Então, eu vejo que tudo isso fez com que, na verdade, eu visse as coisas como se eu não conseguisse relacionar a minha prática de historiadora com a minha prática de professora. Só que depois, quando eu fui para o doutorado, e aí a gente sabe que são 4 anos, e eu também já entendia melhor qual era o meu lugar dentro da pesquisa, o que eu queria pesquisar, qual era o assunto que me interessava, e eu também já era uma professora com mais bagagem, as coisas ficaram muito mais visíveis para mim, as relações, né?
No doutorado, eu também fiz uma pesquisa historiográfica, mas foi um assunto muito mais, assim, palpável, né? No sentido de que eu trabalhei com mulheres abolicionistas de Porto Alegre. E isso era um tema que foi o primeiro trabalho sobre o assunto, então ele foi realmente uma tese inédita, né? E isso me permitiu trabalhar com os meus próprios trabalhos, meus artigos e as minhas pesquisas dentro da sala de aula, quando era esse período histórico, mas também levar para vários outros momentos, né? Porque daí o que acontece? Qual era o meu lugar? O meu lugar dentro da pesquisa, uma pesquisadora que pesquisa sobre mulheres, né? Sobre protagonismo feminino. Então, eu sempre ia trazendo isso para dentro do meu contexto. Então, eu desenvolvi muitos projetos sobre feminismo, sobre protagonismo feminino, todas as datas possíveis, todos os contextos históricos, e especificamente quando era o momento de trabalhar com o abolicionismo, eu puxava para a minha pesquisa, né? Aí eu dizia, não, vamos pesquisar sobre essas mulheres. E aí eles iam lá, pesquisavam, e viam que quem tinha escrito sobre aquilo era a professora deles. E aí eles diziam, Sora, é tu que escreveu? Eu digo, fui eu que escrevi. E aí a gente conseguia sempre dialogar sobre aquilo, né? E trazer, assim, o conhecimento mais próximo para os alunos. Então, sempre foi muito bacana. E com isso eu fui desenvolvendo, então, toda essa minha pesquisa do doutorado eu levava para dentro da sala, para a sala de aula, junto com os alunos, né? Ia conversando com eles e trocando informações. Então, foi muito bacana, né? Então, foi esse o meu processo, assim, eu fui amadurecendo na pesquisa, amadurecendo como prof e aprendendo como é que eu podia juntar as duas coisas, né? De uma forma que eu instigasse a curiosidade, a pesquisa, que são aqueles princípios, né? Do ensinar pela pesquisa que perpassam todas as áreas do conhecimento. Né, para ver como são processos distintos, né? Cada um vem trazendo seu lugar de fala, das suas vivências e as voltas que fez com que chegasse hoje e se constituísse o indivíduo que é hoje, né? Eu ouvindo vocês falando, eu acho que eu, de certa forma, fiz até um processo diferente também, porque eu também tenho um curso de mestrado, mas eu primeiro fui para a sala de aula, eu primeiro me constituí quanto profissional, e da minha prática em sala de aula, eu não conseguia mais do curso de magistério que eu fiz, do curso de pedagogia, porque durante a minha primeira graduação também o meu curso não instigou para o conhecimento científico, né, para pesquisa, né, daí comecei, né, estava trabalhando em sala de aula dentro da minha prática e comecei a me deparar com questões que o conhecimento que eu tinha adquirido, né, na graduação não era o suficiente, não chegava, não tinha, né, eu não conseguia chegar nos meus alunos da forma que eu queria. E daí eu fui procurar um curso, Lato Sensu, que é um curso de pós-graduação, de especialização. E nesse curso, eu ainda descobri que ainda era pouco e que não respondia a questão que eu tinha, que era um aluno X que eu tinha dentro da sala de aula. E então, dele que surgiu a minha pesquisa, e depois de eu estar quase com a pesquisa já meia pronta, que eu fui entrar num curso de Scripto Sensu, num curso de mestrado, para daí sim eu conseguir chegar na pesquisa de fato, mas toda a minha inquietação vinha antes da minha prática, né? Então, são várias formas, né? E eu acho bacana a gente falar isso, porque às vezes tem muito colega que está na rede e diz assim, eu queria tanto fazer um mestrado, eu queria tanto fazer uma pós-graduação, uma especialização, e acha que assim, eu tô velho, faz tanto tempo que eu faço a mesma coisa. Mas não, essa inquietação é o primeiro passo, né? Pode acontecer na graduação, pode acontecer depois da graduação. A ideia da pesquisa é justamente essa, é a nossa inquietação, que ela não se cale, que ela vá adiante e que ela contribua para a sociedade, né? Porque a pesquisa nada mais é do que contribuições históricas, né? É um registro que tu faz, um texto, seja uma dissertação, uma tese, um artigo científico,
que fica registrado e que tem um papel cultural no nosso meio, né? Ele é um registro de tudo que foi pensado e vivenciado naquele momento, e como os colegas disseram, né? Se hoje a gente sentar e escrever o nosso trabalho, com certeza vai ter um outro viés, são outras leituras que a gente vai procurar, porque a gente já não é mais a mesma pessoa que defendeu, que qualificou, que sentou ali e escreveu, né? De acordo com o que a gente vai vivenciando, a gente vai se transformando. Pode falar. Não, eu ia complementar a tua fala, Thaís, é que a pesquisa é isso mesmo que tu falastes, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um grande problema, que a nossa pesquisa no Brasil ela é muito ainda centrada no campo acadêmico, no campo da universidade, né? E o nosso ensino, ele ainda é um ensino muito... É um transmissor, a gente transmite muitas vezes o conhecimento, né? E aí, quando a gente tem propostas de trazer a pesquisa para dentro da sala de aula, a gente está rompendo com esse paradigma, com essa escola lá do século XIX, positivista, né? De só transmitir como se o professor fosse o único detentor do conhecimento, enquanto que a nossa perspectiva é de ser diferente, né? É que o aluno entenda que a pesquisa é um conhecimento que ele é construído, e o aluno também constrói esse conhecimento, ou deve de construir. Não é uma coisa que está pronta, é uma coisa que está posta, né? Eu acho que essa perspectiva, essas iniciativas da gente trazer essas formações e a amostra de conhecimento é um passo à frente para a gente tentar modificar essa forma como o nosso conhecimento ele é ainda transmitido nas escolas e não construído, né? O verbo ele tem que ser o construir e não o simplesmente depositar ali, né, o conhecimento no aluno, mas sim trazer ele para junto desse processo. Perfeito. Então eu vou, né? Eu tinha feito um cronograma de perguntas que eu tinha passado para vocês, mas eu vou dar uma adaptada, até porque eu acho que a nossa conversa está caminhando para isso, né? Então, assim, eu queria saber de vocês o que vocês sugerem para os nossos colegas, né? De como iniciar essa metodologia, de como, né? Como é difícil a gente saber, assim, qual é o caminho que vai tomar a minha pesquisa em sala de aula, o que eu tenho que trazer de objetivo, o que eu tenho que trazer de tema, assim, o que eu posso olhar para dentro da minha sala de aula e pensar na proposta da mostra. Quem gostaria de começar está aberta. Eu posso começar. Sobre essa questão, eu acredito que é fundamental que nós, enquanto professores, possamos nos nutrir também de conhecimento para poder desenvolver, né, o trabalho com os alunos. Sei das dificuldades que é de encontrar tempo para isso, de conseguir parar para fazer isso, mas eu trouxe até um livro para puxar a brasa para o meu assado. Acho que travou aqui para mim, vocês me escutam? Sim? Agora sim. Tá. Então, eu trouxe o Resnick para falar sobre o jardim de infância para a vida toda. E nesse livro ele traz muito a questão da criatividade, de quanto ela é um processo social. Então, que a gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos e com os nossos colegas, né? A gente não vai... pode ser que a gente não realize pesquisas ou instrumentos de grande proporções, de grande magnitude, mas e aí ele traz a criatividade com C maiúsculo e com C minúsculo. Mas existem muitas criatividades, muitas formas de criatividade no cotidiano que a gente precisa perceber. E ele traz os princípios, que são os 4 P's, que eu acho que é bem interessante para a gente poder começar, né? Que ele traz a paixão, ele traz os pares, a importância do dialogar entre os colegas, desse projeto nascer da necessidade ou do desejo dos alunos, do pensar brincando, da importância da ludicidade. Então, tem muitas questões que ele traz sobre o jardim de infância, trazido de Fröbel, que eu não sei se é assim que fala, mas do alemão, traz os presentes de Fröbel também. Então, são questões que podem nortear um pouco o professor para ele adaptar esses princípios à sua realidade.
porque não tem uma receita, e cada realidade, cada idade, cada turma tem a sua peculiaridade, né? E eu gosto muito de pensar, eu não sou da área da inclusão, não estudei sobre, ainda não fiz nenhuma formação nessa área, mas na prática, como a gente tem muitos alunos de inclusão, é muito importante pensar de que forma que eu vou trabalhar a pesquisa com todos os alunos e com todas as dificuldades que a gente tem com os alunos de inclusão, com os demais alunos que também têm dificuldades. Então, nós encontramos muitos desafios no dia a dia, e eu acredito que a postura do professor enquanto um perguntador e um registrador, e o Resnick traz o professor enquanto curador, ele ser o conector, essas posturas, o quanto são primordiais, assim, porque às vezes a gente se frustra, e eu aqui estou aqui na reunião com vocês, e estou pensando que aqui na escola está faltando 4 professores, não temos nenhum agente de apoio, nenhum monitor agora de manhã. Então, assim, eu conversei com todo mundo e disse, às 9 horas eu vou entrar numa reunião, e assim que eu sair da reunião eu volto para cá. Então, assim, eu estou em sala de aula e estou aqui com a cabeça um pouco lá. Então, por isso que essa questão dos desafios, no momento, tá bem latente em mim. E como a gente precisa tentar se organizar para ter esses momentos de conversa, que é o que nos nutre para poder ajudar a nutrir os alunos em sala de aula. Grace, adorei essa expressão, né, que tu trouxeste de perguntador, porque o motor, né, o que move a ciência é uma dúvida, é uma pergunta. Então, eu acho que um primeiro passo, assim, é que a gente questione os nossos alunos, que a gente converse com eles, porque eu tenho certeza que eles têm muitos pontos de interrogação, muitas dúvidas a serem respondidas, né? E é a partir dessas dúvidas que eles trazem que a gente consegue construir uma pesquisa junto de uma turma, né? Porque não adianta a gente trazer um tema que não é o tema do interesse daquela turma, que não é algo que eles estejam interessados, que não é algo que instigue. E hoje, os nossos estudantes, eles têm muito conhecimento, porque é a era da informação instantânea, né? Mas a informação, ela não é necessariamente o conhecimento. Então, o nosso papel enquanto orientadores desse processo é pegar essas dúvidas que esses nossos estudantes têm e levar eles num processo, né, científico de construir o conhecimento a partir daquela dúvida. Então, eu acho que um primeiro passo é fazer este mapeamento, essa conversa, e isso acontece dentro das nossas próprias aulas, porque eu sei como é que é o ambiente corrido, a gente tem que dar conta de conteúdo, a gente tem que dar conta de apostila, a gente tem que dar conta de avaliação, mas muitas vezes, dentro do nosso dia a dia de sala de aula, surgem questionamentos que às vezes a gente não sabe dar a resposta para aquele aluno naquele momento, e que então pode ser um ponto de partida para se constituir um trabalho, né, para a nossa feira, para a nossa mostra e até para o nosso cotidiano de sala de aula. Nayala, pode ir. Bom dia, né? Então, para quem não me conhece, sou a Nayala, atualmente na SMICT, né? Mas fazendo essa interlocução aí com a SMED. E o meu objetivo aqui, na verdade, meu papel hoje era só assistir. Mas a discussão, ela tá tão rica, assim, que eu fico pensando, assim, em outros momentos, do quanto seria importante outros momentos como esse, né? Para desenvolver essas discussões, assim, né? Queria trazer assim, algumas contribuições, e vou ser bem objetiva, porque às 10 horas eu tenho uma outra reunião, vou precisar sair, infelizmente, né? Mas eu queria trazer assim, ó, o quanto que a fala, né, de todos os professores que aqui puderam estar presente e estar à frente dessa discussão está sendo extremamente importante, e o que a Grace trouxe me faz pensar
que a nossa rotina, e eu digo nossa porque eu também sou de escola, né, a nossa rotina enquanto professores e equipe escolar, enfim, dentro de escola, acaba não nos permitindo, ou impossibilitando, ou dificultando o ato da pesquisa que vem para antes da escrita, que vem para antes das perguntas, como a Grace disse, que é o ato de observar, né? Então, antes da pergunta, e as perguntas devem ser feitas antes do processo de escrita, como o Alexandre falou, né, que ele deu importância a isso, é o ato de observar, né? Observar o contexto social, a realidade dos nossos alunos, o interesse, como a Tuane trouxe, né, o interesse, qual é o objeto de interesse de pesquisa desse público, né, desse meu aluno, no caso, né, e a partir daí começar a alinhar, né, as questões para pesquisa e as perguntas e assim por diante. Então, que a gente possa fazer um esforço, né, grande de não permitir ou dar essas paradas para essa observação que se faz necessária. Eu acho que esse é o start, né, para o trabalho científico. E aí eu trago como exemplo, né, puxando um pouquinho para o meu assado, a minha experiência que eu tenho aí de acompanhar aí os eventos de robótica com os alunos, né, com os estudantes, e nesses eventos eles são, sim, sempre voltados para a ciência, para o conhecimento científico, não é só tecnológico, né, eles têm que pensar em algo próximo da realidade deles, em algum problema, e a partir desse problema, juntamente com a tecnologia, juntamente com a robótica, desenvolver uma solução, né, então, eu penso que a ciência, o conhecimento científico, ele se desenvolve a partir daí, né, da realidade e do interesse desse aluno. Então, queria parabenizar todos, assim, já, porque eu estou saindo da reunião, a todos por esse primeiro momento aí de formação, né, que para mim tá superando, de fato, as minhas expectativas, né, e fico aí com um gostinho de quero mais, e me preparando aí para, na medida do possível, também poder participar das outras. Parabéns para esses professores que estão aqui presentes hoje conosco, podendo dar a sua contribuição. E por mais momentos como esse. Oi, eu queria acrescentar também que quando existe esse envolvimento que os colegas mencionaram, né, quando parte de uma curiosidade realmente, né, do pesquisador, das crianças, dos nossos jovens cientistas, né, isso vai refletir lá numa boa apresentação, né, porque eles se sentem apropriados daquilo que eles estão pesquisando, daquilo que eles estão buscando, né? E isso vai partir naturalmente depois para que eles passem esse conhecimento, né, adiante e que instiguem outros colegas, outras crianças, né, dentro da própria escola a buscar também respostas, né, a partir das suas curiosidades. E eu, assim, tive uma experiência até bastante engraçada, né, com os pequenos, que uma pesquisa que eu pude observar, né, era sobre se comer tatu fazia mal, né? Era uma pesquisa da pré-escola, né? O que eles gostariam de saber? A professora perguntou, gostaria de saber se comer tatu faz mal. Então, nós vamos pesquisar se comer o tatu faz mal, né? Então, dentro desse processo, eles construíram um trabalho assim maravilhoso durante o ano todo e puderam transitar em várias áreas do conhecimento, né? Então, às vezes, assim, essa escolha, né, da pesquisa, esse tema, essa pergunta, ele pode ser tão simples, tão genuíno e, ao mesmo tempo, aprofundado de uma forma científica, né? E o que é mais importante, já colocando os nossos pequenos nesse caminhar que até a professora Tuane falou, que a professora Alexandre falou, que a Grace falou, que às vezes a gente não teve oportunidade lá no nosso início, né, de uma vida de estudante,
Que a gente foi ter oportunidade depois lá na frente, depois de uma graduação, né? Ou os nossos mestres aí, né? Ou durante um mestrado ou um doutorado, a gente aprendendo a nos virarmos sozinhos, né? Para buscar, então, como é que funcionavam as coisas, né? É isso, então, minha contribuição. E pensando, né, em tudo que as colegas, né, expuseram, né, eu acho que os professores, principalmente nós professores que somos da dita área, né, dos anos finais, muitas vezes nós se produz muita coisa com os alunos, né, e a gente não tem muitas vezes momentos, né, por toda a rotina de escola e tudo mais, ser muitas vezes uma coisa muito corrida, da gente ter essa troca de experiências entre os professores, de fazer mínimo relato sobre o que fez, como fez, né, de ter essa troca entre as diferentes áreas do conhecimento, né, porque muitas vezes nós somos cada um em sua caixinha, né, e muitas vezes a gente não tem esse contato com outras áreas do conhecimento que poderiam, né, até mesmo fazer um projeto conjunto dentro da escola, né, de aproximar essas áreas do conhecimento, né? Então, eu acho que esse momento de parar e pensar em como fazer uma pesquisa, de como a gente pode elaborar uma problemática de pesquisa, uma questão que nos leve a pesquisar, eu acho que isso é muito importante para a escola, porque a escola, ela não é só uma transmissora de saber, como a Tuane falou, ela também tem que ser um ambiente de construção de saber, e para que o conhecimento não fique somente com uma pequena parcela da sociedade que alça lá os ares mais altos do conhecimento, que é o conhecimento dito acadêmico, e a gente sabe que tem muito conhecimento dentro de uma escola, os alunos nos trazem muita coisa, né? Os alunos, eles trazem as suas vivências, por mais que eles tenham ainda uma vivência de pouco tempo de vida, né? Eles também têm uma certa bagagem. Eu, além de trabalhar com alunos dos anos finais, eu também trabalho com educação de jovens e adultos, no turno da noite, no município de Alvorada, não em Gravataí, mas em Alvorada. E a gente vê muito isso, porque eu tenho alunos na EJA de ensino fundamental que têm 15 e alunos que têm 85 anos e que estão na mesma escola, muitas vezes na mesma sala de aula e com bagagens enormes de conhecimentos. E muitas vezes, né, esses conhecimentos, eles são utilizados em uma aula e outra, e a gente muitas vezes não se dá conta de que esses conhecimentos, eles podem ser utilizados, né, para coisas maiores do que somente uma aula de 45, de 1h30, para outros projetos, como até mesmo a pesquisa, né? E eu vejo que a formação para o professor, ela também é fundamental, porque muitas vezes o professor, ele não sabe como pesquisar. Isso também é uma coisa, né, que muitas vezes, por anos de não ter o acesso justamente à parte de pesquisa, ou não fazer parte do seu processo pedagógico, muitas vezes o professor, ele não sabe como pesquisar, né? Ou muitas vezes ele não se dá conta de que aquilo que ele está fazendo é uma pesquisa, né? Eu acho que esses momentos de trocas, como está tendo agora, eles são fundamentais. Esse processo de formação de professores, também voltado para a pesquisa, ele é fundamental nesse processo, né? Porque eu vejo também que nós, enquanto professores, e Paulo Freire fala muito disso, que um professor é sempre referência, né? O professor, ele é uma referência não só para a sociedade, como também para a sociedade fora da escola, mas para os nossos alunos, né? E eu acho que a partir do momento que o professor se torna uma referência, que sempre tem que ser positiva, mas que às vezes pode não ser, né? Isso acaba tornando, né, o processo pedagógico o processo mais positivo, né? E eu vejo também que muitas vezes os professores, né, para elaborar uma pesquisa, né, eles às vezes trazem temas que estão mais distantes da realidade do aluno. Eu acho que isso tem que se inverter. Na verdade, a pesquisa escolar, ela deve se basear no caminho inverso, a partir das demandas dos próprios alunos, da demanda da própria escola nesse processo, né? Porque a partir do momento em que o aluno, ele tem aquele objeto
de conhecimento para pesquisa, em que ele tem maior propriedade, porque ele tem um contato maior com aquele objeto de pesquisa, ele vai conseguir, né, ter um maior despendimento, né, para poder pesquisar, um maior incentivo para poder pesquisar também aquela temática, né? E a sala de aula, né, gente, ela é um grande laboratório, se a gente for parar para pensar, porque cada sala de aula que nós entramos, e muitas vezes eu entro em 5, 6, 7 salas de aula no mesmo dia, elas são laboratórios completamente diferentes, que nos trazem demandas completamente diferentes. E essas diferentes demandas, elas podem e devem se tornar também objeto de pesquisa formal, dito assim, né? Os alunos hoje têm um contato muito maior, né, com questões que envolvem tecnologias, redes sociais, né? Agora nós temos as próprias lousas digitais dentro de sala de aula, que também nos abrem um leque enorme para o nosso processo educativo. Então, acho que tudo isso também deve ser levado em conta no momento em que se formaliza um objeto de pesquisa e que se faz um trabalho voltado à pesquisa em sala de aula. Nossa, eu estou encantada com todas as falas, assim, não tenho, sabe, virei mera espectadora. E assim, quanta contribuição, quanta coisa potente foi falado hoje, né? Dei uma olhada aqui no chat, graças a Tuane, que me lembrou que eu sou mediadora, que eu tinha que mandar a lista de presença, né? Vi aqui a fala da Escola Vinícius de Moraes, né? Da dificuldade de cutucar os colegas, né? Às vezes a gente se agonia com essa situação na escola, né? Que tá vendo assim, tanta coisa bacana podia estar acontecendo e não tá chegando lá, e não, né? Tu chega, né, encantada com a formação da agora de manhã, passa para os colegas estão desanimados, estão cansados, né, não estão na mesma empolgação que a gente está, né, mas essa semana de formação é justamente isso, é a gente tentar ir amadurecendo a ideia, conversando com os colegas, né, tentando sensibilizar eles, né, na sexta-feira tem a roda de conversa voltada para os anos finais, né, tentando sensibilizar os alunos. Então, a gente sabe que isso tudo, mudar paradigmas não é fácil, mudar um rumo de caminhada, de uma trajetória inteirinha de um professor, de uma hora para outra, e tentar reinventar a roda, não é fácil, né? Então, assim, um dos objetivos que a gente traz quanto comissão, né, é se fomentar, se criar essa cultura de mostra aqui no município, essa cultura de pesquisa, e isso a gente sabe que demora, não é tão rápido, não é tão fácil. Então, eu acho que a gente vai fazendo um serviço de formiguinha, né? E leva um pouquinho hoje, leva um pouquinho amanhã, para que isso chegue na escola, né? Nem todo mundo vai abraçar com a maneira que a gente está abraçando aqui hoje, mas se um colega, né, se escutar a formação e repensar como fazer em sua sala de aula, eu acho que a gente já está ganhando, né? É devagar, né? Eu sei que a gente, né, professor, que é imediatista, quer tudo, quer mudar o mundo. A gente foi para a graduação para mudar o mundo, para cuidar de pessoas, né? E a gente acaba parando, né, nesses entraves. Então, calma, é devagar. Hoje estamos no primeiro momento formativo, né? A gente espera colher frutos ao longo da semana e rever essas questões, né? Esse é só o primeiro passo. Vocês são 17 escolas que escolheram estar aqui. Agora, das formações, a gente já colheu mais 2 escolas que não estavam nesse processo e pediram para ingressar. Então, devagarinho, a gente vai crescendo o nosso grupo e vai auxiliando, tá? A nossa ideia é justamente isso, é dar condições de que os professores nas escolas de vocês consigam realizar esse trabalho, né? É não soltar a mão de ninguém, a gente está todo mundo junto. E a gente quer se ajudar, não é só lançar a ideia para vocês e deixar vocês darem, né, tentarem sensibilizar os professores sozinhos. A Anaí Mizuno disse que realmente não tem receita, mas práticas de investigação compartilhada com os alunos despertam a curiosidade. Perguntar antes de responder provoca dúvidas e diversifica significados, ampliando o olhar da realidade.
A Jaqueline colocou ali que, nossa, que manhã edificante, por mais momentos. Eu também estou apaixonada, encantada com a nossa manhã de hoje, mas eu preciso ir encaminhando para os momentos finais. Eu gostaria de pedir para os colegas deixar alguma sugestão de como que esses professores podem iniciar seus processos na sala de aula. Sim, bem sucinta, porque a gente já está estourando o horário. Eu já fui falando algumas coisas antes, né, sobre que a primeira coisa a gente tem que questionar e instigar os alunos, porque eles têm muita coisa para nos contribuir, e se eles abraçarem a ideia, vai ser muito mais fácil de se fazer um trabalho. E uma outra sugestão, assim, uma outra coisa que eu penso que eu faria se eu tivesse me inscrito, né, na mostra, como eu conduziria. Porque eu sou prof de área, então eu sei que o nosso tempo ele é muito pouco, né, muito escasso com os alunos, né? História, a gente tem 3 períodos na semana de 45, 50 minutos, e a gente tem toda aquela rotina para dar conta, né? Então, acho que, em primeiro lugar, tentar trazer os alunos, né, instigar eles para que eles estejam motivados. Acho que esse é um trabalho importante, de partir de algo que eles queiram e entender como é que vai funcionar. E, em segundo lugar, buscar alianças, né, com colegas que são mais próximos, que também têm a mesma linha de pensamento, porque se a gente dividir as tarefas, fica mais fácil. Então, em vez de eu ter só os meus 3 períodos para trabalhar, eu vou ter alguém, um outro colega, que em outra área de conhecimento, com mais 3 períodos, ou até 5, se for o caso de português e matemática, vai conseguir me auxiliar, né? Porque a gente sabe que muito da desmotivação dos colegas é porque, é muito serviço, né? A gente tem muitas demandas, a gente tem muitas responsabilidades, e sim, a gente tem mesmo. Mas se a gente se aliar, se a gente compartilhar ideias e construir juntos, eu acho que o trabalho ele fica mais fácil, porque eu acho que a ideia que a gente tem que tentar desenvolver é neste sentido. A pesquisa ela não tem que ser algo que dá trabalho, ela tem que ser algo da nossa rotina escolar, do nosso cotidiano. Então, nos inscrever para uma amostra não tem que ser algo que vai me dar mais trabalho, e algo que vai dar visibilidade ao que eu faço na sala de aula. Só que é um trabalho, como a Thaís falou, de formiguinha. Até a gente conseguir disseminar essa mentalidade, a gente ainda tem um percurso pela frente. Mas essas seriam as minhas ideias, as minhas contribuições, e tenho certeza que os que estão aqui compartilham dessa mesma energia que a gente, vão ser multiplicadores e aliados nessa trajetória aí no município. Oi, eu acrescentaria também, né, que eu acredito que o diferencial de um bom trabalho de pesquisa, além de passar por tudo isso que os colegas falaram da questão de um desejo, que, né, nasce de uma pergunta, ele tem que nascer de um desejo de conquistar novos conhecimentos, né? Também a delimitação do tema, né? Um tema tanto faz um tema, se tu vai partir de um tema mais simples ou um tema mais elaborado, desde que ele seja trabalhado, né, registrado, ter uma forma organizada, um caderno que a Grace trouxe no início da fala dela, achei bastante importante, um caderno organizado de campo, né, como se diz, que mostra as etapas dessa pesquisa, a construção desse conhecimento interdisciplinar, né, que a Tuane estava falando, e que seja principalmente um processo divertido e gostoso para todos, né? Que eu não vejo assim como uma construção de uma aprendizagem significativa sem todos não estarem se divertindo ou não estarem sentindo um prazer, né? De estar realizando, né? É isso. Eu gostaria também de falar assim, rapidamente, prometo, né? A contribuição dos colegas que eu achei assim fantástico, vou levar para minha vida, né? Algumas falas que eu fui anotando, que é o fazer coisas relevantes que outras pessoas possam utilizar
né, para transformar suas vidas e deixar outras vidas, melhorar outras vidas, né, transformar, buscar respostas e que sejam visíveis e práticas para todos, né, que as inquietações não se calem, que continuem indo adiante e transformando, que a pesquisa seja significativa, que se rompa paradigmas do professor como o único detentor do conhecimento, né, e que traga o aluno como o construtor, né, do seu próprio conhecimento, mostra de um conhecimento não apenas transmitido, mas sentido, né, que parta dos desejos dos alunos, que tenha criatividade enquanto processo social, achei também maravilhoso, transformar as dúvidas em um processo científico de construção do saber, né, que demanda deve transformar um projeto de pesquisa formal em construção, em caminhar de mãos dadas, né, e que a escola ande junta. Então, isso tudo eu fui anotando conforme os colegas foram falando, e eu achei, assim, de uma generosidade muito grande, assim. Vou levar para minha escola, colega Alexandre, também sou da Educação de Jovens e Adultos de Alvorada, um prazer enorme te conhecer por aqui também, colegas, somos colegas de duas redes maravilhosas de trabalho, né? Tá? Então, já agradeço, então, a contribuição dos colegas e digo que eu fiquei muito feliz com toda essa minha desordem aqui, ó, que eu anotei tudo, né? E aumentou muito meu conhecimento. Então, agradeço muito dividir essa manhã com vocês, foi muito gratificante. E também o convite da nossa querida Thais ali, né, que está nessa construção desse processo muito bacana que Gravataí está mergulhando agora. Bom, gente, também, né, eu queria primeiramente agradecer a vocês, o pessoal que organizou, também o pessoal que participou também, contribuindo de diversas formas, demais professores que acompanharam, né, porque eu acho que é momentos assim que a gente precisa, né, de crescer a partir também da fala dos outros colegas, porque muitas vezes a gente fica pegado somente àquelas formações que vem alguém de fora e fala e traz coisas para a gente fazer e tudo mais, mas a gente também pode aprender muito com os nossos colegas que estão aqui do nosso lado muitas vezes, né? Nada impede que isso aconteça também. Eu acho que o momento de hoje foi um momento que foi realmente dessa forma, um papo formal e até informal, porque vão surgindo coisas e nós vamos falando. Eu tinha feito inicialmente, quando a Tuane me enviou a pauta, dita com as perguntas e tudo mais, eu tinha feito umas anotações, mas ao longo da reunião aqui do nosso encontro, eu fiz um monte de coisa, estava uma riscaiada aqui, que depois eu fui falar e até eu estava me perdendo de tanta coisa que comecei a anotar, que iam surgindo ideias a partir da fala dos outros colegas, eu ia adaptando algumas coisas que eu queria dizer e tudo mais, ou que já haviam sido ditas para não permanecer tão repetitivo, né? E eu acho que é justamente esses momentos que a gente precisa, momentos de trocas profissionais entre, né, profissionais aqui de diversas áreas, desde o berçário até a educação de jovens e adultos. Eu acho que isso agrega muito nas nossas ideias, nas nossas formas de enxergar o mundo, de ver as coisas, né, de ter esses diferentes pontos de vista para formar o nosso ponto de vista também, né. E o que eu deixo de sugestão para os professores, então, de que forma eles podem trabalhar a pesquisa com seus alunos e iniciar o processo de pesquisa, né, porque uma das coisas mais desafiadoras nesse processo é justamente, pelo menos eu vejo que para mim sempre foi, definir o que pesquisar. Porque dentro da área de geografia, eu acredito que em outras áreas também seja assim, são áreas muito vastas, com vários campos diferentes de atuação, né? Então, que te permitem pesquisar muitas coisas diferentes, né? De diversas formas diferentes. Então, o que eu daria para os professores para iniciarem os primeiros passos para iniciar, né, esse processo de pesquisa? Seria a importância do questionar, do porquê as coisas são assim, né? Por que
que o nosso conteúdo é dessa forma, por que está posto dessa forma, de questionar. Eu acho que o questionamento, a dúvida, né, como a Tuane muito bem trouxe, né, eu acho que elas nos instigam a buscar o conhecimento, né, e a ciência funciona dessa forma, né, se define uma pergunta, né, a partir de uma dúvida, e se busca o conhecimento, se buscam as respostas para aquela pergunta feita, para aquela dúvida que surgiu. Eu acho que os professores também devem buscar isso, né, a importância do questionar, a importância dos porquê das coisas, né, e claro, trabalhar também a partir de demandas da própria escola, né, de problemáticas que envolvem a própria escola, que envolvem os próprios alunos, né, eu acho que isso também pode ser uma forma de mostrar que a pesquisa, ela pode estar em qualquer lugar, basta a gente encontrar aquele fiozinho ali, aquele linkzinho ali, para iniciar esse processo. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todos, e estamos aí à disposição. Bom, eu deixo 2 sugestões para que os professores continuem com o hábito de leitura, continuem lendo, que é uma das formas de nos nutrir. E a segunda é conversar com os colegas. Conversar sobre as angústias, sobre as inquietações, sobre os desejos, conversar sobre essas rodas de conversa, sobre as suas leituras, conversar com os colegas e ouvir os colegas. E agradeço muito pelo convite, estou muito honrada em participar, e o quanto a gente consegue aprender nessa 1 hora, né? Então, por mais momentos assim. Muito obrigada por compartilharem tantos conhecimentos, e como disse o professor Alexandre, estamos à disposição. Eu não agradeci, né, Thaís, antes de tu finalizar, mas agradeço o teu convite, né? Agradeço a todas as contribuições dos colegas aqui. Acho que foi realmente uma manhã, não foi tanto tempo, né? Mas parece que foi pelas trocas que a gente teve, assim, é muito importante que a gente ter estes momentos enquanto professores da rede, para a gente ver que né, essas iniciativas que muitas vezes são estanques, que a gente não tem conhecimento e que a gente só consegue compartilhar e conversar nessas circunstâncias. Então, muito obrigada, né, a Thaís pelo convite, aos colegas que falaram e a todos os profs que estão aqui presentes e que tenho certeza que compartilham dessa mesma energia que a gente tem de fazer melhor dentro da nossa realidade escolar. Então, muito obrigada. Esperamos nos ver numa próxima, né, em breve. Queria agradecer, então, a disponibilidade de todos, né? Eu acho que, de fato, né, repito, não tinha como iniciarmos esse processo formativo de maneira melhor, falando com quem é daqui, quem é da nossa rede, né? Eu aprendi muito, assim, eu disse, eu estou como espectadora, encantada aqui, extasiada. Espero revê-los alguns e conhecer na nossa mostra, né? Hoje de tarde, então, a gente continua o nosso processo formativo com uma professora que também é da nossa rede. Ela é a professora Tiziane Molina. Ela até foi indicada pela Secretaria de Santo Antônio, depois que eu fui descobrir que ela era nossa, da Escola Santa Ana. Agradeço principalmente, né, ao grupo de professores que se disponibilizou aqui participar da roda, e destaco que todos são voluntários, tanto os da roda quanto todas as formações que aconteceram ao longo da semana, tá? A prefeitura não está pagando para ninguém, foi todo mundo, assim, um grupo de profissionais que se juntou, que nos abraçou, que a gente foi buscar ideia em outras redes de como iniciar esse processo de mostra aqui. Então, todo mundo se disponibilizou com a maior da boa vontade. Aproveito para divulgar aqui uma ação do NTE, que hoje está saindo mais uma professora de destaque no e-book Boas Práticas, a professora Cibela, estou só compartilhando aqui. A professora Cibela, Cecília Meirelles, tá? Essa proposta, então, traz a cada 15 dias divulgar o trabalho de um professor da rede, né? Por isso que é a nossa Boas Práticas, e a cada 15 dias, nas segundas-feiras, a gente lança. Convido vocês a entrar no site do repositório, então, para conhecê-la.
deixo aqui, então, o card da professora Tiziane, depois eu vou botar no grupo do WhatsApp, enviar e-mail de novo com os links da formação às 14 horas que a gente retorna. E ao longo daí da semana eu vou disparando os próximos cards, a gente vai disparando. E a lista de chamada, não esqueçam ali de preencher formulário. E desculpem não abrir para mais perguntas, para mais contribuições de vocês, mas eu sei que a gente está estourando o tempo aí, né? A gente falou mais ou menos 1 hora, já se alongamos. Mas muito obrigado mesmo. E contem conosco, né, da organização da mostra, para ajudar vocês nas mostras escolares, as escolas que estiverem organizando. Manda convite para a gente, que a gente vai lá visitar vocês, né? Ajudar vocês nesse processo. E culminando na nossa mostra, então, que será em outubro. Muito obrigada a todos. Passo a palavra para a Daniela, não sei se ela quer finalizar alguma coisa. A Dani está sem microfone, por isso que ela veio aqui no começo. Vocês me escutam? Te escutamos, Dani. Achei que tu estava sem microfone. Não, eu gostaria de agradecer a participação de todos, nos colocar à disposição. Não sou só eu que faço parte da comissão, tem mais assessores, né? Nós estamos nessa caminhada junto com a Thaís, com a Tuane, aprendendo junto com vocês, tá? Então, a gente está super disponível, tá? E foi muito, muito gratificante ouvir a fala de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Então, vou encerrando a nossa gravação. Tenham um bom dia e aguardamos vocês no turno da tarde, às 14 horas, com a professora Tiziane. Vai ser por live, tá? Até a próxima. Tchau.